Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Chegamos em mais uma sexta-feira. Eu espero que a semana de vocês tenha sido abençoada, que tudo tenha corrido muito bem, com saúde, com paz. Quero dizer para vocês que nós estamos com muita saudade. Você já assistiu a aula de matemática ou está vindo assistir logo a de ciências? Hoje nós temos 2 encontros comigo, tá? E também temos encontro com a tia Rose. Mas vamos aproveitar esse momento para fazer uma acolhida? Vamos fazer a oração do Pai Nosso, agradecendo pela nossa semana? Eu quero que juntamente comigo você coloque a mãozinha no coração. Se quiser fechar os olhos, pode fechar, tá certo? E repita a oração do Pai Nosso, que foi a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém, que nós possamos ser livres do mal, que nós possamos ter uma sexta-feira e um final de semana que está por vir abençoado, certo? Então vamos lá para a nossa aula de ciências, no módulo 3, tá? Esse livrinho aqui, ó. Na aula passada, nós vimos que nós iniciamos mais um capítulo, o capítulo 5, falando sobre o dia e a noite, não é? E mostrando aí algumas características do dia e da noite. Na página 134 e 135, nós tínhamos até uma imagem para observar, onde cada faixinha numerada, né, ela tem uma característica diferente. A faixa 1 mostra o local durante o período do dia ou período da noite. A faixa 1 é essa faixinha aqui. Então, acertou quem falou que mostra aí o período do dia. E a faixa 4, ela mostra o local durante o período da noite ou do dia. A faixa 4, ó, acertou também quem falou que é o período da noite. O que você observou na imagem de cada faixa para responder as questões A e B? Ora, na questão A, que é a imagem 1, nós podemos observar o céu, não é? Onde uma das características, não é, para saber o dia é a claridade, a luminosidade do ambiente. Nessa imagem aqui nós podemos ver que toda essa iluminação ela está vindo do sol, não é verdade? E olha só, as luzes parecem estar apagadas das casas, porque não há necessidade, não é? Só às vezes em que o ambiente ele se encontra um pouco escuro e nós acabamos acendendo alguma luz. E na imagem da questão B, a imagem 4, nós podemos observar a mesma coisa, o céu, onde nós vemos que está com uma tonalidade um pouco diferente, mais escuro, e a cidade toda iluminada por suas luzes. Então foi assim que a gente conseguiu observar. Mas agora nós vamos falar sobre o período do dia e o período da noite, lá na página 136. Antes de falarmos sobre esse período, o que é que eu quero mostrar para vocês? Eu trouxe algumas imagens, tá? Do sol, tanto a foto real como o desenho, porque algumas crianças gostam muito de desenho, então a tia também trouxe, tá? Olha só. Essa imagem aqui do sol, brilho tão forte que nós não conseguimos nem pegar o sol direito, mas o brilho é tão forte lá no céu que a gente não consegue nem olhar para o sol direito. E até porque também não pode, nós não devemos olhar fixamente lá para o sol, porque pode prejudicar a nossa visão. A luz do sol é muito forte, tá? Não é à toa que quando o sol aparece lá no céu, nós conseguimos enxergar tudo aqui na Terra. Porque a luz é tão forte que prejudica não só a nossa visão, né? É muito bom
ter o sol. O sol ele é uma fonte de energia e de vitamina para o nosso corpo. Mas nós temos que ter cuidado com ele em relação a quê? Em relação a pegar muito sol no nosso corpo, nós podemos acabar adoecendo com alguns problemas de pele, não é? O sol ele é uma fonte de vitamina, sim, uma fonte de energia, mas nós temos que ter com cuidado, não é? Receber esses raios, receber essa energia. Por exemplo, quando nós vamos à praia, o que é que os pais de vocês mais pedem para vocês fazerem? Passar protetor solar. Para quê? Porque o sol é tão forte que ele pode queimar a sua pele. Já pensou, pessoal? Queimar todo com a luz do sol. Então, assim, utilizem bastante o protetor, até porque onde nós moramos é um local em que o sol ele é assim super forte, não é verdade? Então, olha aqui, trouxe até uma dica desse sol utilizando o óculos escuro. Quando você for sair, não sei se você tem esse hábito, mas utilize um óculos escuro para proteger os seus olhos também dos raios solares, tá certo? Porque acaba prejudicando um pouquinho a sua visão, tá bom? Uma característica do dia, nós acabamos de ver aqui, que é a característica mais importante. Como eu sei que é dia? Quando eu vejo um sol lá no céu, quando eu vejo um sol ali, eu já sei que é dia, não é? E quando é que eu sei que é noite? Eu sei que é noite quando o céu ele está escuro, onde eu posso visualizar todas essas estrelas e a lua ela aparece lá no céu. Existem algumas noites em que a lua ela aparece mais cedo ou um pouco mais tarde, não é? Existem alguns dias também que a lua ela chega a aparecer quando o sol ainda está lá pelo céu. Mas a característica principal da noite é o escuro, a escuridão, não é? A luz da lua e das estrelas, ela faz com que a nossa noite ela se torne um pouco mais iluminada. Mas a luz que elas transmitem para a gente não é tão forte como a do sol, não é verdade? Então, a característica principal da noite é essa escuridão, onde nós não vemos. Mas também outra característica que eu trouxe para apresentar para vocês da noite é que a grande maioria de nós utilizamos a noite para dormir. Por isso eu trouxe essa lua aqui bem linda, bem fofinha entre as nuvens, né? Durante a noite a maioria das pessoas elas repousam das atividades que foram realizadas durante o dia, durante a manhã, durante a tarde, ok? E outra coisa também que não pode faltar na nossa vida, para a gente não se perder no tempo e não ficar se baseando apenas pelo sol ou pela lua, pelo dia ou durante a noite. Nós também temos que nos basear através do relógio, tá? O relógio ele também é um aliado, não é? Ele é um companheiro, um ajudador para nos mostrar e falar para a gente sobre o dia e a noite. Por exemplo, o dia ele tem 24 horas, então o meu relógio ele dá toda uma volta, certo? Deixa eu mostrar para vocês aqui bem direitinho. Cada tracinho desse, ó, ele equivale a 1 hora do meu dia. Vamos contar quantos tem? Lembrando que o dia ele tem quantas horas? Ele tem, ó, 24 horas. O dia tem, tá? 24 horas. Ok? Isso é referente ao dia todo, tá bom? Vamos contar aqui no relógio para observar. Olha aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12? Professor, então, quando encerra lá no 12? Já é um outro dia? Não. Quando termina lá no 12,
eu continuo contando todos os ponteiros de novo até dar 24, certo? Quando termina do 12, eu continuo 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. O meu dia só se encerra, só se completa depois que passam-se as 24 horas. Depois que o relógio dá toda a volta, mais outra voltinha. Se passou as 24 horas, ok? Por isso nós temos também esses ponteiros para marcar, para ficar mais fácil de observar, ok? Essa aula sobre relógio, sobre tempo, sobre medidas de tempo, eu dei só um conversinho aqui, porque em breve vocês vão aprender a observar o relógio. Vou começar a trabalhar com vocês as horas lá na disciplina de matemática. Mas para vocês verem como as disciplinas elas se encaixam uma com a outra, onde nós podemos falar tanto de relógio em ciências como em matemática, não é legal? Porque tudo faz parte de um único objetivo, de vocês aprenderem. Então, lá no nosso livro, nós temos algumas questões propostas de atividades e de observações. Eu vou só apagar aqui atrás para vocês não ficarem todo tempo olhando, tá? Se perder aqui. Pode vocês quererem ficar olhando lá para trás e perder a atenção. Então, vamos lá. Na página 136, nós vamos falar sobre o período do dia e o período da noite, que é o que a gente já está conversando aqui. Observe, leia a seguir o trecho de uma história em quadrinhos. Vamos observar aqui essa história de Chico Bento. Uma noite muito longa. Observa aqui o primeiro quadro, os outros quadrinhos. Vocês viram que não tem assim uma leitura de palavras, mas nós temos aqui uma leitura de imagens, onde você vai observar cada imagem e interpretar o que ela quer dizer. Então vamos lá, vou ajudar vocês. Olha só. Na primeira imagem, o Chico Bento ele parece estar deitado ali na cama e uma luz forte aqui à sua direção. Então aqui, ó, parece que ele levanta da cama e ele pensa que já é dia, que já amanheceu, porque ele está lembrando do sol, que é uma característica, que é a característica principal do dia, não é? E no próximo aqui, ó, ele parece dar uma freadinha assim nos passos. Eu acho que ele passou perto da janela. E ele observou o quê, hein, pessoal, quando passou perto da janela? O que é que vocês acham? Isso mesmo, ele observou que não é dia não, que é noite, porque olha ali, a lua e as estrelas e a escuridão da noite. Ele pensou, não é verdade, que era dia, mas na verdade ainda era noite. Então ele voltou para a sua cama, ficou achando graça, ficou rindo, porque ele confundiu, né? Talvez ele deitou, cochilou um pouquinho e já pensou que era dia. Isso às vezes acontece, não é? E voltou a dormir. Por isso o nome da historinha é Uma Noite Muito Longa. Não é legal? Gosto muito dessas historinhas do Maurício de Souza, da Turma da Mônica, é muito legal. No caso aqui a historinha não é da Turma da Mônica, né, do Chico Bento, é porque eles são personagens todos do Maurício de Souza, então a gente acaba falando que é da Turma da Mônica. E eu sei também que vocês gostam. Vamos lá. Agora, converse com o colega sobre as seguintes questões. Primeira, conte o que aconteceu nesse trecho da história em quadrinhos. É a resposta pessoal. Como não vai ter como você conversar com o colega, você vai fazer as anotações, tá? 2. Por que Chico Bento achou que já tinha amanhecido? 3. Como Chico Bento percebeu que não tinha amanhecido? Não é? Como foi que ele percebeu que não tinha amanhecido? São várias perguntinhas aí que nós falamos tudo sobre esse quadrinho.
no primeiro quadrinho, ele parece que acordou e viu uma luz, né? Mas essa luz parece que não vinha do sol. De onde ela vinha? Né? Aqui no segundo ele levantou todo animado, já é dia. E aqui no terceiro ele descobriu que não era dia, que era noite. Depois ele voltou, foi deitar e dormiu. Então observe todo o quadrinho para poder colocar as respostas, tá? As respostas, elas são pessoais, mas são com características de respostas bem parecidas. Pessoais porque você vai escrever da sua maneira, mas as respostas elas vão ser bem semelhantes. Na página 137, cada dia apresenta um período do dia e um período da noite. No período do dia, a luz solar atinge diretamente os ambientes ao ar livre. No período da noite, o sol se põe no horizonte e a luz solar não atinge diretamente os ambientes ao ar livre. Observem aí, ó. Prestem atenção mais uma vez, vou ler de novo. No período do dia, a luz solar atinge diretamente os ambientes ao ar livre. Lembra que eu falei que durante o dia a luz do sol é tão forte que ela consegue iluminar tudo. No período da noite, o sol se põe no horizonte e a luz solar não atinge diretamente os ambientes ao ar livre, né? A luz do sol, ela acaba o quê? De certa forma, desaparecendo no horizonte, ok? Então, essa luz do sol, ela fica bem clara, bem fraquinha. Aí, o que acontece? Quando o sol vai dormir, quando o sol se põe, nós temos as estrelas, nós temos a lua para iluminar o nosso dia, ok? Lembrando mais uma vez, quando você for observar o dia e a noite, não olhe diretamente para o sol, não olhe diretamente para ele, para não prejudicar a sua visão. Aí nós temos aqui, ó, duas imagens, tá? Vou colocar minha mão aqui para você não ver a resposta, tá? Porque o meu livro está respondido, ok? Então vamos lá. Nós temos a primeira imagem, que é a praia de Copacabana, na cidade do Rio de Janeiro. Quem aí já foi no Rio de Janeiro visitar a praia de Copacabana? Na segunda imagem, nós temos a vista aérea de uma cidade localizada nos Estados Unidos. Olha que imagem legal aí, pessoal. 4. Desenhe um sol no quadro da fotografia que representa o período do dia. Qual dessas imagens, não é? Se é a praia de Copacabana ou se é a vista aérea dessa cidade lá nos Estados Unidos, que nós podemos desenhar um sol. Você vai desenhar um sol lá dentro daquele quadradinho pequeno, ok? Quinta questão. O que geralmente observamos no céu durante o período do dia? Você vai olhar para o céu e dizer o que é que você observa no céu durante o período do dia. Mas lembrando daquele cuidado que eu falei, tá? 6. O que geralmente observamos no céu durante o período da noite? O que observamos ali no período da noite? O que é que vocês acham? Caso você tenha alguma dúvida, você pode voltar aqui no quadrinho do Chico Bento e olhar o que foi que ele observou durante a noite. Qual foi a característica principal que ele viu que poderia estar utilizando ali para identificar o período que ele estava, se era dia ou se era noite. Então, são perguntas muito fáceis que eu tenho certeza que, como vocês são muito inteligentes e espertos, vão conseguir responder sozinhos até, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Um beijo e nós ainda vamos nos encontrar na aula de matemática, tá?
Tchauzinho e até daqui a pouco. Lembra de mandar o retorno para mim da atividade, hein? Tchau!